Fala pessoal, beleza? Eu vou ensinar você nesse vídeo aqui a como que você faz para programar uma macro para que ela seja executada num certo horário. Ou seja, você vai literalmente agendar a execução de uma macro. Então eu vou mostrar aqui, eu vou acessar aqui o VBA. Eu tenho aqui como exemplo uma macro que envia um e-mail. Tá? Eu não vou ensinar você a enviar e-mail nessa aula, eu vou apenas usar essa macro que envia um e-mail como exemplo. Tá? Então eu já criei aqui uma macro chamada programar. Então eu vou utilizar aqui ó, uma função do Excel chamada application.onTime. Essa função possui 4 parâmetros, onde 2 parâmetros são obrigatórios. Sempre que você vê aqui ó, os parâmetros em colchetes, eles são opcionais. Se não tiver em colchetes, eles são obrigatórios. Esse primeiro parâmetro aqui, ó, chamado earliest time, é o parâmetro que me pergunta em qual horário que eu quero executar a macro, tá? Então, digamos que eu quero executar essa macro exatamente às 6 horas e 10 minutos da manhã. Agora são 6 e 8. Então, eu vou escrever lá time value, e aqui eu vou colocar a hora entre aspas. Então, 6 e 10 e 0 segundos, tá? O segundo parâmetro, procedure, significa qual o procedimento, qual a macro que eu quero executar. Então aqui eu vou colocar entre aspas a macro enviar e-mail, que é exatamente essa macro que está aqui embaixo, tá? E é só isso. Então eu vou clicar nesse botão aqui, ó. Esse botão vai executar a macro programar, tá? Então eu vou clicar nesse botão, ele executou a macro. Então essa macro, ela vai executar a outra macro exatamente às 6 horas e 10. Então agora aqui ó, são 6 e 9, 47 segundos, 48 ali. Então eu tenho 10 segundos aqui para fazer qualquer coisa. Posso ir tomar um café, posso ir resolver um problema. O Excel, sozinho, quando for 6 e 10, ele vai executar a macro para mim, tá? Então aqui, ó, 6 e 10, ó, ele executou a macro. O que ele fez aqui, ó? Ele abriu aqui o Outlook, ele colou aqui no Outlook a informação que eu tenho exatamente nessa tabela aqui, que era o que estava programado, tá? E aqui eu posso simplesmente clicar nesse botão para enviar o e-mail. Aqui eu pedi para o Excel só abrir essa tela do Outlook para que você pudesse visualizar acontecendo a macro. Eu poderia, obviamente, aqui no VBA, programar para ele enviar direto o e-mail. Só que aí você não ia ver acontecendo. Ele ia enviar e não ia aparecer nada na tela, tá? Então esse aqui é um exemplo. Ele foi executado exatamente às 6 e 10. Se o meu Excel continuar aberto, amanhã, às 6 e 10, ele vai executar de novo essa macro, tá? Agora eu vou mostrar um outro exemplo aqui, que é o seguinte. Eu quero que o Excel execute a macro depois de um certo tempo após eu dar a ordem de execução. Por exemplo, eu quero que ele execute depois de 10 segundos. Então eu vou aqui onde está no primeiro procedimento, no primeiro parâmetro, eu vou escrever now, ou seja, que é agora, mais time value, que é a mesma função que a gente utilizou. Tá? Aqui eu vou colocar o tempo que eu quero que ele execute, o tempo de espera. Então eu vou colocar lá, por exemplo, 0,005. Tá? Ok. Então, quando eu executar essa macro aqui, ele vai, depois de 5 segundos, executar a macro enviar e-mail. Tá? Então eu vou clicar aqui ó, nesse botão. Agora ele vai esperar 5 segundos. E após 5 segundos ele vai, ó, já executou a macro para enviar o e-mail, tá? Então essa é uma forma de você agendar o Excel para que ele execute uma macro num determinado horário ou após um certo tempo a partir de um momento. Eu posso também fazer o Excel executar macros em ciclos, por exemplo, a cada 5 segundos, ou a cada 60 minutos, ou a cada 2 horas, ele realizar um procedimento, tá? Eu vou te mostrar aqui um exemplo também. Eu tenho aqui eu vou criar 2 macros aqui, ó. Então a primeira macro que eu vou criar vai se chamar timer, tá? Timer. E a outra macro que eu vou criar vai se chamar gravar, ok? Então o que a macro timer ela vai fazer? Ela vai colocar nessa célula aqui, ó, E6, a hora atual, a hora, a data e a hora atual. Então range E6
.value igual a now. Tá? Então isso aqui, ó, eu vou executar aqui para você. Ele vai colocar aqui, ó, a hora atual, tá? Inclusive os segundos. E aí, depois que eu fizer isso, eu vou chamar a macro gravar. Então essa macro timer, ela vai botar o horário e vai chamar essa macro de baixo. Porém, essa macro de baixo vai chamar a macro de cima, através do application.onTime, tá? Aqui no earliest time eu vou colocar depois de quanto tempo que eu vou chamar a macro de cima, ou seja, depois de 1 segundo. Então, eu vou colocar now mais time value. E aqui eu escolho lá 0, entre aspas, né? 0, 0, 2.01. Então, depois de 1 segundo, eu vou chamar a macro de cima, que é a macro timer, né? Ok. Então agora, o que vai acontecer aqui? Eu vou clicar nesse botão para executar a macro timer. Ele botou aqui a hora atual. Repare que agora ele formou uma espécie de cronômetro, porque a cada 1 segundo ele chama a macro timer. A macro timer põe a hora e chama a macro gravar. A macro gravar espera 1 segundo e chama a macro timer, que põe a hora. E assim ele fica nesse ciclo, tá? Aqui formou um cronômetro. Então, para eu interromper isso daqui, é só na base da força mesmo. Eu venho aqui, ponho um ponto de interrupção e paro, tá? Senão ele vai ficar aqui executando de forma indefinida, tá? Então aqui eu mostrei para você uma forma de você agendar o Excel para executar uma macro num certo horário ou após um intervalo de tempo. E também eu mostrei como que você faz para o Excel ficar executando uma macro em ciclos, ok? Num outro vídeo eu ensino como é que você faz para enviar um e-mail, como eu mostrei aqui nesse exemplo. Tá? Então se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal, clica no sininho para você receber as notificações, clica no like, dá o seu curtir e compartilha esse vídeo com seus amigos.